Este é o trabalho de OpenShop para a disciplina de PCP2. Nosso grupo é formado por Alexandre Cuchani, Giovanna Werneck, Pedro Cury e Priscila Stael. Segundo Pinedo, o sequenciamento OpenShop pode ser entendido como aquele que, existindo M máquinas, cada tarefa tem que ser processada novamente em cada uma dessas máquinas. Porém, alguns tempos desse processamento das tarefas nas máquinas podem ser zero. Além disso, não existe um sequenciamento de processamento pré-estabelecido. Assim, diferentes tarefas podem passar por diferentes caminhos. Esse é nosso programa de OpenShop. Na primeira utilização do programa, é possível definir o número de tarefas, máquinas e o número máximo de etapas nessa região. Nesse campo em verde, colocados os resultados gerados no programa, de make/span, média entre atrasos e entre adiantamentos, média total de atrasos e média total de adiantamento. Ao preparar as tabelas, ele leva em consideração os dados colocados nessa região. Gerando os valores gerados nos inputs, a sequência é colocada ordenadamente de 1 até o número de tarefas. Porém, essa região pode ser alterada manualmente, assim como as cores, a disponibilidade e a data prometida. Além disso, em cada tarefa há uma tabela com seus próprios valores de ordem das máquinas e tempo de processamento, que é gerado também aleatoriamente. O número máximo de etapas de cada tarefa varia entre 1 e até o número máximo de etapas colocado no programa, nesse caso, até 10. Após a geração das tabelas com a ordem de máquinas e tempo de processamento, é possível fazer alteração nesses parâmetros. Para tal, não é necessário que seja feita alteração direta na tabela. É só ir em Modificar, decidir qual vai ser a alteração feita. Por exemplo, quero adicionar 4 tarefas. Coloca um 4 ou mais 4. Então, você decide se gostaria de manter parâmetros originais ou gerar novos parâmetros. Neste caso, vamos manter os parâmetros originais e aplicar. Então, uma nova tabela é gerada com mais 4 tarefas e com os parâmetros originais mantidos. Você pode fazer o mesmo tipo de alteração para o número de máquinas e número máximo de etapas. Com a tabela gerada e com os valores também presentes nela, é possível calcular o programa. Porém, é necessário escolher o modelo de setup e o sequenciamento a ser utilizado. Inicialmente, vamos mostrar um exemplo com o modelo de setup básico e o sequenciamento utilizando a sequência que o usuário forneceu, ou seja, o que nós colocamos no programa. Apertando em calcular, é possível ver o resultado no campo em verde, com uma XPAN de 472. Analisando o Gantt, como utilizamos o setup básico, o setup só começa a valer, como pode ser visto nessa sequência, assim que a tarefa sai de uma máquina e passa para outra. Ou seja, ele não utiliza o tempo ocioso da máquina, como exemplo, esse valor aqui. Então, para que esse make/span diminua e que o programa utilize esse tempo ocioso da máquina, é possível selecionar essa opção no modelo de setup usando o tempo ocioso. A partir disso, podemos calcular novamente. Indo para o Gantt, é possível ver que agora foi utilizado o tempo ocioso da máquina, ou seja, a tarefa não teve que ser concluída, ir para outra máquina e aí sim fazer o tempo de setup. Nesse sentido, é possível observar que o tempo de make/span é reduzido. Outro cálculo que é possível ser realizado com esse programa é o sequenciamento que busca o menor make/span, o menor atraso ou o menor adiantamento. Por exemplo, ao clicar em buscar menor make/span, o programa vai pedir um número de interações com sequências aleatórias. Se eu colocar o número 10, por exemplo, o programa gerará 10 sequências aleatórias e vai determinar a sequência com menor make/span dessas 10 sequências. Ou seja, quanto maior o número de sequências colocada, maior a chance de chegar no melhor make/span. Pronto! Assim foi calculado o menor make/span de 10 sequências aleatórias geradas, que foi de 347, utilizando o setup de tempo ocioso, como é possível observar no Gantt mostrado. Além disso, na aba Matriz Setup é gerado os setups de cada tarefa em cada máquina com tempos aleatórios. Agora eu vou repassar as funcionalidades do programa, mas com um foco na parte técnica. Lista de tarefas, ela é sequenciada, essa daqui não muda, né? A única coisa que você pode mudar aqui é a sequência. A lista de tarefas é interessante não mudar, porque ela serve de referência para todos os valores que vão vir aqui depois, né? Disponibilidade, data prometida, atraso, adiantamento e as cores de cada tarefa. Começando agora com o preparar tabelas. Eu vou mostrar no código o que esse botão faz, caso os valores estejam corretos. O código ele vai chamar um outro procedimento chamado limpar valores, e outro chamado limpa tudo. Depois de limpar tudo, ele vai começar a dar nome às ranges e vai começar a colorir, formatar, colocar texto. Esse código preparar para OpenShop, ele também vai preparar
as matrizes de setup. Ele já dá o nome na matriz também, chama submatriz setup 1. É submatriz setup 1 porque dentro do código principal, todas essas matrizes elas são agrupadas dentro de um array. Ou seja, é um vetor onde cada elemento desse vetor é uma nova matriz. Na primeira utilização, você pode escolher usar a sequência do usuário ou buscar o menor makespan. Quando você buscar menor makespan, menor atraso, menor adiantamento, dado um conjunto de sequências aleatórias, ele já vai gerar várias sequências aleatórias aqui e devolver a melhor do tipo de otimização que você escolheu aqui. Vale lembrar que não é a busca pelo ótimo global do problema, mas é a busca pelo ótimo dado a sequência, dado um conjunto de sequências aleatórias. Agora eu vou explicar a parte principal do programa. Toda vez que eu clico em calcular, o que acontece é o seguinte: se a option box que eu selecionei foi esta daqui, a chamada tipo sequência 1, ele vai rodar o programa principal chamado OpenShop. Esse aqui é o programa principal. Ele vai ser rodado em todos os outros tipos também, mas com algumas modificações, certo? Aqui tem o dimensionamento de todas as variáveis que vão ser utilizadas. E aí o redimensionamento das variáveis que não tem uma range para a gente definir elas, né? Então a gente precisa redimensioná-las virtualmente aqui. Esse 1, 2, ele é força do hábito, porque não precisava na realidade, né? A gente já está usando option base 1. O programa ele vai definir as matrizes de setup. Na realidade, ele vai ser um vetor, vai ser um array. O que vai acontecer? Eu vou criar um array onde cada posição é uma matriz para identificar qual que é o tempo de setup de uma tarefa para outra. Definir outros vetores também, utilizando iteração para pegar ordem máquina e tempo de processamento. Então, digamos que tempo de processamento 3, etapa 3, vai ser aqui. Tempo de processamento da tarefa 3, etapa 3, vai ser esse valor aqui. E aí aqui começa a parte principal do programa, os cálculos mesmo. O tempo auxiliar, ele vai ser a nossa variável principal nesses cálculos. Ele que vai ser usado para popular os nossos tempos, os nossos vetores de tempo, as nossas matrizes de tempo aqui, tempo inicial, tempo final da tarefa na máquina e tal, enfim. Lembrando que toda vez que houver uma troca de tarefas, o tempo auxiliar é elevado a zero. Este é o momento onde acontece a decisão do tipo de setup. Se o setup for do tipo básico, ele vai entrar aqui. Se o setup for com aproveitamento de tempo ocioso, ele vai entrar e executar esses 3 ifs aqui. A única diferença deste para o setup básico é que ele faz algumas conferências. Ele vai ver se o tempo de setup pode ser encaixado de maneira a melhorar o meu makespan. Saindo da parte de setup e indo para tempo de início e tempo final das tarefas. O tempo auxiliar, tanto no setup básico quanto no setup com aproveitamento, ele vai estar sempre associado ao tempo de setup final. O momento que o setup acaba é o momento que a tarefa começa. Então, o nosso tempo auxiliar ele vai estar sendo associado ao tempo inicial da tarefa. Eu atualizo esse tempo auxiliar com o tempo de processamento atual, atualizando o tempo inicial com esse tempo de processamento, a gente consegue jogar esse tempo inicial para o nosso tempo final de processamento daquela tarefa. Esse maior tempo da tarefa ele é usado aqui embaixo para calcular atraso e adiantamento. O makespan vai ser uma variável que ela vai estar sendo conferida e atualizada o tempo todo, também com o tempo final. As médias, elas vêm aqui embaixo. Como elas são calculadas? Usando funções do próprio Excel. E aí ele faz o Gantt. Cor da tarefa, cada tarefa vai ter uma cor, e isso vai ser jogado dentro da função pinta, aqui, certo? Ele vai diferenciar o que é setup do que é tarefa que ele está pintando. Terminando a parte principal do programa, quando eu uso a sequência do usuário, ele chama o programa principal OpenShop. Caso contrário, ele vai mostrar uma user form. Ele gera N sequências aleatórias, o valor vai de 1 a 1000, e vai fazendo todos os cálculos e vai gravando sempre o menor makespan que ele acha. E aí ele grava também qual sequência gerou esse menor makespan, ou menor atraso ou menor adiantamento. Ele faz isso para os 3. OpenShop melhor makespan. Este código aqui vai misturar esse array sequência. Ele é atualizado aqui mesmo, né? E aí o programa principal vai ser chamado. Makespan vai ser calculado, atrasos, adiantamentos, enfim. Ele vai fazer isso entre 1 e 1000 vezes, né? Vai depender do número que você colocou ali. Terminando tudo, ou seja, ele vai atualizar isto aqui. Ele chama de novo o OpenShop, que é para rodar pela última vez com a melhor sequência que ele achou. A mesma coisa vai acontecer com melhor atraso e melhor adiantamento.